Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E bom, essa semana a gente começou então com uma notícia lá da Turquia, né? Onde a bolsa de valores deles entrou em circuit breaker depois do presidente trocar o chefe do Banco Central. E aí eu pergunto, um circuit breaker, Turquia? Aqui é Brasil! Aqui a gente viveu 6 circuit breakers em menos de 8 dias há um ano atrás. A gente já tá escolado, a gente não se desespera mais por esse tipo de notícia. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio, porque recordar é viver e a gente precisa entender o que aconteceu de lá pra cá, quais as lições que nós podemos tirar de toda essa crise que a gente viveu, seja crise sanitária, mas também no mercado financeiro, e claro, entender aí o que se destacou de um ano pra cá, quais foram as ações que mais subiram nesse meio tempo. Mas bem, gente, nós precisamos começar falando sobre o que é o circuit breaker, porque teve muita gente que chegou depois de março, depois de abril, e aí circuit breaker tá tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouvi falar. Então nós precisamos explicar o que é isso na Bolsa de Valores, até para quem ainda não viveu isso, se preparar, porque com certeza o que aconteceu no ano passado não vai ser a última vez que vai acontecer com os nossos mercados. Não sei se na mesma magnitude, óbvio, não sei, não tem como prever o futuro, mas a gente sabe que a gente não tá livre de viver mais alguns momentos de crise, quando também não sabemos, né? De qualquer maneira, gente, o circuit breaker, ele é um mecanismo que a Bolsa de Valores utiliza para tentar dar uma acalmada nos mercados. Mas como assim? Vamos lá. Quando a gente olha o mercado, que ele está subindo ou caindo mais de 10% em um único dia, a Bolsa de Valores ela pode chamar o circuit breaker e interromper as negociações por 30 minutos. Exatamente. Por 30 minutos ninguém consegue nem comprar nem vender. E aí o que acontece? Se depois desses 30 minutos o mercado reabrir e as pessoas continuarem ali todas eufóricas e o mercado muito louco, oscilando pra caramba, e ele acumular uma queda de 15%, queda ou alta, claro, de 15%, aí a Bolsa de Valores pode chamar mais uma vez o circuit breaker e aí a gente tem as negociações interrompidas por 1 hora. Beleza, a coisa não para por aí, tá? Porque se depois de 1 hora a Bolsa de Valores voltar e aí o mercado continuar naquele alvoroço todo e acumular uma alta ou uma queda de mais de 20%, aí sim a Bolsa de Valores pode chamar novamente um circuit breaker e aí não tem período, não tem prazo para a bolsa voltar a negociar. Isso pode acontecer, por exemplo, somente no dia seguinte. Isso, claro, é um mecanismo para tentar frear toda aquela euforia da galera e fazer com que todo mundo pense no que está acontecendo. É óbvio que não é bem assim que funciona, a gente sabe que no momento da crise, no momento de algum fato relevante, de alguma notícia, o povo simplesmente sai desesperado tentando zerar suas posições ou até mesmo comprar, tentar aproveitar alguma oportunidade. E por isso que as oscilações acabam ficando tão grandes, né? Agora, quando a gente volta para um ano atrás, aí a gente começa a falar do início de uma crise no nosso mercado financeiro, claro, gerado por uma crise sanitária mundial. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que não podemos chamar a pandemia como algo sendo um cisne negro. Isso porque muitas pessoas já em 2019 alertavam para os riscos do que estava acontecendo lá na China. E claro, porque esse tipo de coisa não é algo relativamente novo. Já tivemos outras situações, claro que não na mesma magnitude, mas que, claro, acabaram afetando também a sociedade como um todo e os mercados. De qualquer maneira, quando veio o primeiro caso aqui para o Brasil, a gente teve, se eu não me engano, foi no dia 26 de fevereiro, né? Que a gente teve o primeiro caso confirmado de uma pessoa que tinha contraído o coronavírus, então a gente teve uma queda na Bolsa de Valores de quase 7% naquele dia. Naquele dia a gente não teve, então, o acionamento do circuit breaker, mas isso foi acontecer na segunda-feira, no dia 9 de março, porque no fim das contas a gente também teve um recuo do preço dos petróleos, a gente tinha aí várias notícias saindo dessa questão da pandemia, e aí a gente teve um circuit breaker que naquele dia a Bolsa acabou recuando 12%. Depois,
a gente teve mais um circuit breaker, que foi na quarta-feira, no dia 11, quando a OMS ela reclassificou a crise sanitária como uma pandemia. E aí sim, a galera simplesmente surtou. A bolsa de valores, gente, quando era ali na metade da tarde, estava caindo aproximadamente 10%. E aí, óbvio, acabou sendo chamado o circuit breaker. Já quando a gente fala do terceiro e do quarto circuit breaker, isso aconteceu em um único dia e teve gente que aí nesse meio do caminho acabou até se perdendo nas contas, né? E aí o que aconteceu? No dia seguinte, depois da quarta-feira, o clima ainda estava muito tenso, a gente estava começando a entender a gravidade dessa questão da pandemia, que até então muita gente achava que não iria, por exemplo, sair lá da China, não ia se espalhar tão rápido, mas a OMS acabou declarando como uma pandemia. E aí a gente teve, então, o nosso índice Bovespa caindo bastante, acumulou uma queda, fechou o dia aí com uma queda de mais de 10%, mas nós tivemos então 2 circuit breakers nesse único dia. E aí o quinto circuit breaker foi acontecer somente no dia 16 de março, que foi logo na abertura do mercado, já abriu com uma queda, né, de mais de 12%, 12,5%, e aí ele foi acionado por 30 minutos. No dia 6, ou aliás, no sexto circuit breaker, né, foi no dia 18 de março, que foi perto ali da 1h, no início da tarde, onde o Bovespa mais uma vez resolveu cair mais de 10%. E aí o que aconteceu depois de tudo isso, né? Nós saímos de uma bolsa que estava até no final de 2019 batendo quase 120 mil pontos para uma bolsa que chegou a valer 63 mil pontos. É claro que a gente teve uma mínima abaixo dos 63 mil pontos, mas no dia que bateu 62 mil, cento e poucos pontos, ela se recuperou ali rapidamente, se recuperou vírgula, né? Ela caiu um pouquinho menos e fechou acima dos 63 mil pontos. Então a gente viu uma queda muito acentuada ali da Bolsa de Valores nesse período, mas claro que de lá pra cá a gente também acabou se recuperando muito bem. E é aí que muita gente vê esse tipo de queda e acha que esse movimento é causado apenas pela pessoa física no mercado financeiro, que são aquelas sardinhas que não querem se dar bem no mercado e que ficam seguindo a manada. E aqui, gente, é óbvio que tem uma parte de culpa, mas não é somente isso. Nós precisamos olhar até mesmo para os institucionais. Muitos fundos, inclusive, que tinham posições um pouco mais agressivas no mercado, talvez no momento de ter que cessar o risco, porque você tem uma carteira, você tem dinheiro de clientes ali, você tem muita gente desesperada, inclusive zerando suas posições em fundos de investimento, isso obrigou também muitos fundos, muitos gestores terem que zerar algumas posições. Então foi um movimento muito forte, claro, também pela pessoa física, mas também pelos institucionais por uma questão de gestão de risco, ou até mesmo necessidade ali no momento, e consequentemente a gente teve essa queda muito acentuada. Agora, gente, cabe ressaltar que de lá para cá a gente se recuperou muito bem. E muitas pessoas olham para nossa bolsa de valores e pensam, cara, a nossa bolsa não está refletindo a realidade que a gente está vivendo, porque nós estamos em uma crise fiscal, econômica, ainda estamos vivendo uma crise sanitária, que parece que a coisa piorou um pouco do ano passado para cá, e aí a gente olha a nossa bolsa de valores, no início desse ano ela chegou aí a bater 119 mil pontos, ela fechou 2020 acima dos 119 mil pontos, claro que a gente teve uma queda agora, mas ainda assim parece que, pensando em crise sanitária, a gente não melhorou muito do que a gente tinha do ano passado para cá, mas ainda assim a bolsa está em patamares bem elevados, né? A gente conseguiu se recuperar pra caramba. Imagina, 63 mil pontos para agora 115, 114 mil pontos que a gente está negociando mais ou menos nessa faixa. E aí é claro que a gente não tem mais aquele fator surpresa que a gente teve lá em março, né, onde tudo era novo, a gente não sabia como lidar, ninguém estava entendendo direito a situação. Ainda assim, eu acho que muita gente não entende essa situação, a gente está aprendendo a cada dia com essa crise sanitária, mas é óbvio que quando a gente fala de bolsa de valores, as empresas que ali estão, é muito diferente, por exemplo, quando a gente olha para o lado e olha a padaria da esquina, o mercadinho aqui da esquina, que não são empresas tão grandes, que não tem um capital de giro tão grande, não tem um caixa tão grande para sobreviver a uma crise. Então, por isso que às vezes a gente vê essa disparidade de bolsa de valores com a nossa economia real. E eu acho que um outro ponto muito interessante é justamente isso. Várias empresas que talvez não tinham um caixa sólido ali no meio da pandemia, elas conseguiram rapidamente se capitalizar, fazendo follow-on, subscrição, emitindo debêntures. Então, elas conseguiram reforçar caixa para conseguir passar melhor por esse período de crise. Coisa que não é bem assim, né, para um pequeno empreendedor, para um pequeno comércio que a gente
gente olha aqui da janela e enxerga na rua. Tem um outro fator também, né, gente, que a bolsa de valores, ela sempre precifica, ela tenta olhar lá na frente e entender o que vai acontecer. Então a gente entende que toda crise tem um início, tem um meio e tem um fim. Então é claro que inicialmente a gente toma um susto na bolsa de valores e aí depois os ânimos eles começam a se acalmar e a gente começa a pensar mais com a cabeça do que com o estômago, né? E começa a entender que, olha, isso aqui uma hora vai ter fim, tais empresas estão tomando tais atitudes, e então a bolsa tenta precificar lá na frente, por isso que às vezes a gente enxerga ela um pouquinho descolada do que a gente está vivendo hoje. Faz total sentido, isso é perfeitamente normal. O que a gente tem que entender é que existem alguns aprendizados que puderam ser tirados de toda essa crise que a gente viveu nesse ano de 2020 e que foi uma das crises mais rápidas, né? Foi uma das quedas mais rápidas que a gente já vivenciou na nossa bolsa de valores, assim como a recuperação foi extremamente rápida também, né? Lá perto de março, maio, junho, por ali, eu vi muita gente dizendo assim: a lição que eu tirei da pandemia foi que quem tem caixa é rei. E aqui eu vou permitir discordar um pouquinho dessa frase, porque eu acho que sim, óbvio, que é importante você conseguir nesses momentos de crise aportar, seja naquele seu aporte mensal ou se a sua estratégia for realmente ter um caixa, mas eu acho que mais importante do que qualquer coisa, quem tinha cabeça, quem tava com o psicológico em dia, aí sim foi rei e conseguiu ser inteligente para ir para o mercado, entender que a coisa estava extremamente caótica, mas que ainda assim poderiam ter algumas oportunidades e que, óbvio, ninguém se sente plenamente confortável com tantas incertezas, principalmente quando a gente traz isso para o nosso mundo real. E principalmente quando a gente começa a entender que isso está afetando a vida e a saúde das pessoas. Porém, quando a gente tá com o psicológico, a gente tá escolado na bolsa de valores, ou talvez a gente já viveu algumas outras crises, né? Eu vivi algumas poucas, porque eu tenho aí 10 anos de mercado, mais ou menos, pouca coisa, né? Mas ainda assim, a gente entende que isso tem um início, meio e fim. Então, talvez a gente consiga olhar para o mercado e pensar, ok, tá tudo muito ruim, tudo pode inclusive piorar, a gente não sabe quando essa queda vai parar, mas eu tenho que agir. E a minha ação não pode ser na base do desespero, tem que ser algo muito bem pensado, eu tenho que olhar para minha estratégia e entender, eu consigo continuar nessa minha estratégia, aportando mensalmente, comprando a bolsa agora nesses patamares, se ela cair mais, eu vou chegar depois no mês que vem ou no meu próximo aporte e conseguir comprar um pouquinho mais. Então acho que quem teve o psicológico em dia, quem teve cabeça, quem pensou com a cabeça nesse momento, esse sim foram reis. E aí sim, depois, quem conseguiu manter a estratégia, comprar ali na baixa, né? Claro que depois que a onça tá morta, todo mundo é caçador, mas eu vi muitos de vocês que eu pude acompanhar e receber mensagens de vocês, que vocês realmente tomaram esse tipo de atitude e, claro, hoje já estão colhendo esses frutos. Então eu acho que esse é um ponto muito importante e eu acho que, acima de tudo, uma outra lição que ela é muito importante é justamente essa de nós precisamos ter uma estratégia e a gente precisa aprimorar a nossa estratégia o tempo todo, né? Então, eventualmente, quem passou por esse momento sem ter nenhum tipo de proteção, sem investir no exterior, sem ter um pouquinho de ouro, um pouquinho de dólar, talvez tenha sentido um pouquinho mais essa crise, porque às vezes quem tinha investimento em dólar sabe que isso amenizou um pouquinho as perdas e às vezes o que você conseguiu ganhar com esse diferencial do câmbio que subiu mais de 40% ali nos piores momentos de crise, conseguiu talvez até utilizar esses recursos para comprar mais da nossa bolsa de valores, que sim, estava extremamente barata, mas lembrando que a gente não sabia se ainda estava barato o suficiente, né, se ela tinha parado de cair. A questão do caixa é interessante, sim. Eu acabo não utilizando, minha estratégia não tem uma reserva ali de caixa, porque eu faço aportes mensais, mas ainda assim o que eu vi também foi muita gente nos primeiros 2 circuit breakers, torrando todo o caixa, quando chegou o terceiro, quarto, quinto e sexto já não tinha mais caixa. Então por isso que eu preferi continuar seguindo a minha estratégia de fazer aportes, e eu hoje faço em torno de 2 a 3 aportes por mês, às vezes chegam a 4, depende como vai entrando recursos na conta, né, da corretora. Então eu consegui aproveitar alguns bons momentos para ir fazendo alguns aportes ali particionados. Não foram aportes gigantescos, como se eu tivesse um caixa gigantesco também,
Porém, eu já comentei com vocês, né, de alguns estudos que saíram falando justamente disso, de às vezes você deixar o seu caixa ali numa reserva de oportunidade, mas que muitas vezes vai estar inclusive perdendo para a inflação, porque você tem uma taxa de juros muito baixa, e que ao longo de 10, 12, 13 anos, a diferença de você comprar todos os meses ou só utilizar esse caixa quando o mercado cai, ela é muito pequena. Então, por isso que eu acabei optando justamente por fazer esses aportes mensais. Mas tudo tem que ser adaptado para a sua estratégia de investimentos, para como você investe. Se você consegue ter renda mensal e aportar todo mês, é uma coisa. Agora, se você não consegue fazer isso sempre, talvez sim, você vai ter que acabar olhando para um caixa e constituir um caixa para aproveitar esses melhores momentos. Mas beleza, pessoal, agora a gente precisa falar sobre o que aconteceu de março de 2020 até março de 2021. Nós nos recuperamos absurdamente, mas aqui eu não quero falar do índice Bovespa em si. Eu quero falar das principais empresas e que, ao meu ver, não estavam tão no radar assim da maioria ou de muitas pessoas e que se valorizaram mais de 3 dígitos de março do ano passado até agora. Isso porque a pandemia, ela acabou sim prejudicando ou arrefecendo, né, muitos setores, mas tiveram alguns detalhes, alguns fatores que conseguiram produzir um efeito muito positivo em outros setores. E esses detalhes, esses fatores, talvez eles não tenham sido percebidos por todo mundo, mas eu acho ainda que algumas pessoas conseguiram aproveitar essas ações em si que acabaram subindo bastante. Claro que, como eu falei para vocês, tudo depende da estratégia, tem gente que olha para o curto prazo, então vem para o mercado, dá uma especulada, consegue ganhar uma grana. Tem gente que está pensando no longo prazo, para 5 anos ou mais, e ainda está colhendo os frutos de todas as compras que a gente fez no ano passado, né? E aí, gente, a ação que mais subiu do dia 23 de março de 2020 até o dia 22 de março de 2021 foi a Taurus Armas, com nada mais, nada menos do que uma valorização de 890%. Pois é, a empresa, há alguns anos atrás, a gente mesmo olhava para ela e dizia, caramba, ela precisa fazer muita coisa para melhorar e, enfim, voltar a entregar bons resultados e coisas nesse sentido. E aí ela acabou, sim, mudando um pouquinho a estratégia dela, ela começou a olhar para o mercado lá fora, então começou a pensar, por que não, talvez, ganhar em dólar, e ela conseguiu ir muito bem no meio dessa pandemia, né? Quando a gente fala da Locaweb, que ficou em segundo lugar, ela subiu 874%. E eu acho que faz muito sentido, porque a gente teve uma iniciativa, né, de digitalização das pessoas, das empresas como um todo, e isso demandou mais esses serviços, por exemplo, da Locaweb, seja de hospedagem de site, a parte de e-mail e todos os outros serviços que ela tem, de cloud e tudo mais. Então a digitalização das empresas e dos negócios demandou muito mais da Locaweb, então ela acabou se destacando mesmo diante da pandemia. Em terceiro lugar, a gente fala da PetroRio. Pois é, às vezes a gente fica olhando só para a Petrobras e tudo mais e a gente esquece que existem aí outras empresas que atuam no mesmo segmento. E a gente pode falar da própria PetroRio, que ela subiu 662% do ano passado para cá. É claro que aqui a gente teve dois fatores, né? Primeiro, a gente teve uma queda muito grande do barril do petróleo, mas depois a gente teve uma baita de uma recuperação junto com o próprio dólar, né? Então, quando a gente tem um dólar um pouco mais caro e entendendo que boa parte do que a gente extrai, refina, manda para fora, é justamente isso, a gente manda para fora, né? Então a gente acaba tendo uma receita um pouquinho maior. Em quarto lugar, gente, a ação que mais subiu foi da Eternit. Pois é, enquanto muitos setores estavam parados ou, enfim, estavam desacelerando, a gente viu que o setor de construção civil, ele não parou e ele seguiu crescendo, tanto que a gente teve, inclusive, a falta de vários materiais para várias obras que estavam em andamento. Então a gente teve, sim, uma demanda muito grande por esse setor, consequentemente a Eternit conseguiu subir 506% nesse último ano. E em quinto lugar, mas não menos importante, né, a gente pode falar da própria CSN. O que a gente viu do ano passado para cá foi justamente as commodities como um todo se valorizando e, em especial, o próprio minério de ferro. Isso porque até então, né, pelo menos até o final do ano passado, a China, ela estava demandando, sim, muito minério de ferro. Isso porque eles iriam investir, ou aliás, eles estão investindo muito em infraestrutura
até mesmo para tentar voltar a crescer o mais rápido possível e retomar, inclusive, os ritmos de crescimento que a China estava tendo nesses últimos anos. É claro que vira e mexe o jogo muda, a gente viu o minério de ferro cair aí nos últimos dias, isso, claro, porque a China ela conseguiu estocar bastante minério de ferro, então agora talvez ela pode dar uma segurada. De qualquer maneira, a gente viu então a CSN subindo nada mais nada menos do que 504%. Então é óbvio que tiveram várias oportunidades, algumas eu diria que eram mais oportunidades de curto prazo, outras talvez as pessoas elas ainda podem estar olhando lá para frente e ainda esperando colher frutos melhores, mas é inegável que apesar de crise econômica, crise política e crise sanitária, os mercados, sejam brasileiros, seja nos Estados Unidos, seja na Turquia, seja na Europa, seja na Ásia, eles sempre terão algumas boas oportunidades para a gente aproveitar, ou simplesmente a gente vai poder olhar para ele e tentar encontrar condições para a gente continuar executando a nossa estratégia de investimentos. Enfim, gente, eu realmente queria trazer essa resenha para vocês, porque eu acho que recordar é viver, a gente precisava entender o que aconteceu há um ano atrás, né? A gente meio que tá num aniversário daqueles circuit breakers e claro que eu acho que não é motivo para comemorar porque essa foi uma crise sem precedentes e a gente sabe o quão difícil está a situação, principalmente quando a gente fala da população como um todo, da questão da saúde. Eu acho que a gente tem que continuar se cuidando, a gente não pode desleixar justamente agora que talvez a gente está cada vez mais próximo, né, de ser vacinado, de ter um desfecho um pouquinho melhor, mas de qualquer maneira eu quis trazer um pouco desse episódio que a gente viveu no ano passado, até mesmo para quem entrou depois e talvez não tenha sentido todas as emoções que a gente acabou sentindo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então, gente, no próximo episódio.